Limites subjetivos da coisa julgada. Afinal de contas, quem fica atingido pela autoridade da coisa julgada? Eu sou o professor Thiago Caversan e quero conversar hoje com você sobre os limites subjetivos da coisa julgada e a eficácia natural da sentença. Porque veja você, o Código de Processo Civil vai tratar dos limites subjetivos da coisa julgada, que são quem fica atingido pela autoridade da coisa julgada. Lembrando que a autoridade da coisa julgada é aquela autoridade de, em princípio, imutabilidade do comando decisório em relação a determinadas pessoas. Aquelas pessoas não podem, por aqueles mesmos motivos, discutir aquele mesmo objeto entre si validamente perante o Poder Judiciário brasileiro, em princípio. Então, quem fica atingido por essa autoridade de imutabilidade que tem raiz lá na Constituição Federal, lembra? Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E eu até vou abrir parênteses aqui para te dizer o seguinte, para mim parece que as pessoas leem errado isso, porque as pessoas falam, a lei não pode. Não, o jeito bom de você ler isso é nem a lei prejudicar. Pô, se nem a lei pode prejudicar, então ninguém pode, né? Quem fica atingido por essa condição lá de raiz constitucional? E aí o artigo 506 do Código de Processo Civil vai dizer, olha, a sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Tem um problema sério aqui, e é por isso esse nosso bate-papo de hoje. Eu já vou até te dizer que a redação é melhor do que era no código anterior, porque o código anterior, lá no artigo 472, ele colocava uma vírgula aí e prosseguia, trazendo uma suposta exceção, que não era exceção coisa nenhuma, que era para os casos das ações relacionadas ao estado da pessoa, fossem citados todos os interessados, tal. Isso é outro papo e era algo claramente equivocado. Agora, dependendo do jeito que você lê o artigo 506 hoje, você pode cometer equívocos também. Porque, de novo, a lei não prejudicará, a sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Veja, quem não beneficia nem prejudica terceiros é a autoridade da coisa julgada, não a sentença. A sentença claramente pode beneficiar e prejudicar pessoas que não foram parte do processo, e isso acontece normalmente. Vou te dar um exemplo que eu imagino que você vai entender muito bem. Imagine, você que está me assistindo aí agora, imagine que seu pai tenha uma chácara, mas que ele nem goste muito de lá. Sabe aquela chácara legal, perto de um riozinho, então tem aquela vista com pôr de sol e tudo mais, aí tem piscina, tem parte com churrasqueira, com coisa de cobertura de folha de coqueiro e tudo mais, e você vai lá para os seus finais de semana com seus amigos, suas amigas, bastante bebida, muito gelada, muita carne quente, molinha e tudo mais. E imagine que o seu pai sofra uma ação reivindicatória dessa chácara e que ele perca essa ação e que transite em julgado. Ele tem a possibilidade de recurso, perde o recurso, ou então nem recorre porque não está dando muita importância para a chácara, ele perde a propriedade da chácara. Veja, artigo 506. A sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada. Tem coisa julgada entre o seu pai e entre quem figurou como autor na ação. São as partes do processo. Veja, a gente pode ter uma ampliação desse rol. Você pode ter a possibilidade de litisconsórcio, então vai ter mais gente atingida pela autoridade da coisa julgada. Você tem as hipóteses de intervenção de terceiros, incluída aí a assistência, inclusive, de maneira que mais pessoas são trazidas como partes, ainda que inicialmente fossem terceiros, e aí ficam possivelmente atingidas pela autoridade da coisa julgada de maneira legítima também. Puderam exercer o contraditório no processo, porque é aí que está a raiz do negócio. As pessoas puderam exercer o contraditório em um ambiente de ampla defesa, com os recursos
em meio a ela inerentes e tudo mais. Isso nessa ação do nosso exemplo, daquela chácara paradisíaca que eu espero que esteja ainda aí na sua cabeça, atinge o seu pai. Você não fica prejudicado pela autoridade da coisa julgada porque você não foi parte do processo. Mas você claramente é atingido pela eficácia natural da sentença, muito mais que seu pai. Aliás, diga-se de passagem, porque era você que frequentava a chácara, que se divertia e que era feliz naquele lugar. Então é claro que a sentença produz efeitos para a sua vida. Nesse caso, produz efeitos prejudicando a sua vida. Veja que para o filho do cara que é o autor da ação reivindicatória lá, vai ter efeito da sentença também, só que é efeito benéfico da sentença. Uma sentença que vai fazer a vida dele mais feliz se o pai dele for tão legal quanto era o seu pai até então, deixando você utilizar a chácara aí, né? Então, veja, se você ler o artigo 506 pensando que a sentença não beneficiará nem prejudicará terceiro, você está sendo pego por uma possível interpretação um tanto quanto literal lá e está caindo em equívoco. A sentença, velho, ela beneficia e prejudica pessoas sem número numa relação de causalidade que é impossível da gente prever até onde vai chegar. É natural dela. E o grande doutrinador que tratou disso foi um italiano que se radicou aqui no Brasil, foi professor de gente muito boa, que foi o Enrico Túlio Liebman. Entre os alunos do Liebman, dá pra gente falar do professor Cândido Rangel Dinamarco, da professora Ada Pellegrini Grinover, do professor Kazuo Watanabe, por exemplo. O Enrico Túlio Liebman foi quem nos esclareceu bem sobre eficácia natural da sentença, muito diferente de autoridade da coisa julgada. Veja que se você está aí um tanto quanto inconformado com o negócio da chácara, você pode falar, bom, professor, se eu não fico atingido pela autoridade da coisa julgada, pelo que o senhor estava falando lá no começo, não tem nenhum impedimento para eu ir lá e propor uma ação para procurar discutir aquilo lá, não é verdade? Bom, pela via simplesmente da autoridade da coisa julgada, realmente não. Você não é atingido pela autoridade da coisa julgada. O grande problema é que, aparentemente, pelo menos, você não tem um interesse jurídico próprio, porque o proprietário da área era o seu pai e não você. E se você não tem um interesse jurídico próprio, o que te prejudica não é a autoridade da coisa julgada, é a falta de pertinência subjetiva, mais conhecida como ilegitimidade para a ação. Você não é nem parte legítima para querer discutir aquilo. Se você propõe uma ação, a coisa andar do jeito certinho, não tiver nada de muito diferente, aí o que vai acontecer é que ela vai ser extinta sem julgamento do mérito por falta de legitimidade, na forma do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, e não pelo prejuízo da coisa julgada, porque, repito e reforço, você não é atingido pela autoridade da coisa julgada. Então, muito diferente. A autoridade da coisa julgada em relação aos seus limites subjetivos, quem fica atingido pela autoridade da coisa julgada é quem teve a oportunidade de exercer o contraditório. Veja que pode ter sido revel até, mas teve a oportunidade de exercer o contraditório. Não necessariamente apenas essas pessoas sofrerão os efeitos da sentença por conta da eficácia natural da sentença, tema muitíssimo bem explicado pelo professor Enrico Túlio Liebman, tá certo? Eu queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal e queria te convidar também, por favor, para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, para continuar acompanhando tudo de bacana que a gente tem trazido para cá, tá bom? Até mais, tchau, tchau.